Então, no primeiro domingo, nós falamos sobre essa história da reforma, a necessidade, o que aconteceu, e ainda há uma necessidade dessa reforma continuar. Depois nós falamos domingo passado sobre os 5 pilares que levou à reforma. Então, todos os pensamentos dos reformadores, se nós resumirmos, vamos resumir em 5 pilares. E nós começamos, então, domingo passado, a falar sobre o primeiro pilar, que é a sola escritura. E hoje nós vamos falar sobre o segundo pilar. Mas antes de nós falarmos sobre o segundo pilar, eu tenho uma afirmação aqui, eu precisava ver se você concorda com ela ou não. Você concorda com essa expressão aqui? Quem concorda? Ok. Duda, Rafael, Marcelo, Aninha. Mas foi contra isso que a reforma lutou. Sabe por quê? Porque há uma certa injustiça no mundo religioso que fala que, por exemplo, a Igreja Católica só fala que a salvação é pelas obras. Não, a Igreja Católica também fala que a salvação é pela fé. A maior parte das religiões, inclusive do cristianismo até os judeus, eles falam que a salvação é pela graça. Só que a reforma lutou contra essa ideia. Porque para a reforma, a ideia é a salvação é somente pela graça. Isso faz muita diferença. Porque nós podemos falar assim, a salvação é pela graça. Tudo aquilo que eu consigo de Deus é pela graça. Mas eu tenho que alcançar essa graça. Já viu esse termo? Eu vou tentar fazer de tudo para alcançar essa graça. Então, se eu vou alcançar essa graça, eu vou fazer alguma coisa. Se eu vou fazer alguma coisa, então eu alcanço a graça por mérito. E se eu sou salvo pela graça, mas tenho que fazer alguma coisa para ser salvo pela graça, e aí eu tenho que manter a minha salvação, então a salvação não é somente pela graça. A graça está lá, a graça é incluída, mas não é somente por ela. E para nós entendermos, então, esse segundo ponto da reforma protestante, que é a sola gratia, salvação somente pela graça, para nós tentarmos entender por que os reformadores eles não concordavam com a ideia simplista de que a salvação é pela fé, mas a salvação é somente pela graça. Então, nós temos que entender qual que é a nossa situação. Por que a salvação é somente pela graça? Então, essa imagem aqui, né, de sola gratia. Somente a graça. Nada mais do que a graça. Nada pode ser incluído nisso. Então, para nós entendermos isso, nós vamos ter que fazer um exame daquilo que Deus passou para nós. O diagnóstico que Deus deu a nosso respeito. Muitas pessoas acham que o ser humano foi criado por Deus e ele pecou e ele ficou doente. Então ele está prejudicado. Tadinho. Ele está preso. Então Cristo veio e o libertou de um cativeiro simplesmente, mas ele é uma vítima. Então, muito daquilo que se produz no meio evangélico atual é um vitimismo antropológico. Então, é uma tentativa de levantar a sua imagem, te colocar para cima, que você sofre consequências externas que estão sobre você. O doente é uma pessoa que não é responsável por aquilo que ele está passando. Mas ele ainda tem capacidade para decidir o tratamento, quando ele vai se tratar, a forma com que, se ele vai querer reduzir a vida dele ou não. Então, a ideia de que o homem está doente é muito bonita. E Cristo, com a sua misericórdia, veio resolver esse problema da doença. Mas será que é assim que Deus oferece para nós o seu diagnóstico? Por que, então, que os reformadores
acrescentaram essa palavra sola. Somente a graça. Vamos começar a ver então sobre a desgraça que Deus, através de Paulo, passa para nós. Para nós entendermos a necessidade da sola graça, somente a graça, nós temos que entender a desgraça. Veja aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18. Nós vamos ler rapidamente os textos, são textos que vocês conhecem, mas inicialmente Paulo começa falando lá antes de falar sobre salvação, ele começa a fornecer para nós o diagnóstico de Deus. Recentemente eu tive um diagnóstico, eu fui preparado para receber um diagnóstico forte, eu estava nas mãos do médico. E aí ele falou em Nihongo, opa, alarmes aí. Vamos dar um tempinho. Seu alarme. Tempestades aí, né? Eu estava à mercê, como não entendo muito o japonês, né, o Nihongo, a cara que o médico fez, ele falou algumas palavras, eu, né, só olhei para a cara dele, meio branca assim, a cara meio de olhos abertos assim, ele olhou para mim e a única palavra que eu entendi foi câncer. Então, como eu já estava preparado, vou ter câncer. E a Ana olhou aquela cara assustada também e falou alguma coisa em japonês para ele, câncer. Eu entendi tudo, falei, daijoubu, né? Daí a Ana olhou para mim, não tem nada, não tem câncer. Eu falei, como assim? Porque o diagnóstico foi dado ali pelo médico, fizeram todos os exames, a biópsia muito dolorida, e foi dado o diagnóstico. Aqui nós temos um diagnóstico que Deus dá para nós. Não foi uma pesquisa, não foi exames que os homens fizeram para chegar à conclusão de qual é o estado que o homem está. Aqui é um diagnóstico límpido e perfeito. Na semana passada nós vimos sobre a palavra de Deus que ela é perfeita, ilumina a alma, restaura o coração. Quer dizer, é um diagnóstico vindo dos céus. É o médico dos médicos, trazendo para nós qual é a nossa situação. No capítulo 1, versículo 18, fala assim, assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Qual que é o nosso diagnóstico? Estamos debaixo da ira de Deus. Agora você já ouviu muito essa frase. Deus ama o pecado, mas... Não, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Já viu? Esse texto fala o contrário. Fala que a ira de Deus, o ódio de Deus, a aversão de Deus está sobre quem? O pecado? Não, sobre quem é o autor do pecado. Os pecadores, e não somente os pecadores que têm a natureza pecaminosa, que muitas vezes decidem restringir o pecado e entendem os malefícios do pecado, são muitas pessoas, você encontra muitas pessoas que não são crentes, não conhecem nada de Deus, mas que eles olham pela lógica, pela razão, e percebem que atos ilícitos, atos errados, trazem consequências indesejáveis. Então são pessoas que organizam a sua vida com uma certa sabedoria humana, e muitas vezes vivem um comportamento até melhor do que os crentes. Então são os pecadores, eles são pecadores. Agora, dentro dos pecadores, nós temos pessoas perversas. O que é isso? É uma pessoa que é pecador, mas ela olhou para a sabedoria humana e desprezou a sabedoria humana. Ela ultrapassou todos os limites e agora vai para aquilo que é antinatural. Ela perverte a natureza. Então, é o que nós temos hoje, relacionamentos homossexuais, com animais, com pedofilia. Então, entre parentes, pai, mãe, filho... Não, pai e mãe é certo. Né? Mas o pai com a filha, a mãe com o filho, sabe? É aquilo que é pervertido, aquilo que não é natural, que qualquer pessoa, até mais incrédula, mais afastada, sem nenhum conhecimento de Deus, vai abominar, vai rejeitar. Então, pecadores são todos, mas tem alguns que fazem doutorado, mestrado em pecado, e adulteram,
perverte tudo aquilo que é uma coisa natural. Então Deus está falando aqui, o diagnóstico de Deus é: Ele está irado contra todos os pecadores. Agora, contra quem Deus está mais especificamente? E aqui nos assusta. Porque a maior parte do mundo evangélico, o mundo cristão, não aceita essa ideia. Porque o texto do versículo 19 fala o seguinte: Deus está irado contra as pessoas que sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente, clara. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Contra quem Deus está irado? Contra aquelas pessoas que nunca ouviram nada de Deus. Nada. Pessoas isoladas, que nunca teve um contato, que não têm acesso à civilização, isto é, esses grupos étnicos, tipo índios, pessoas isoladas que não têm acesso à internet, a livros, a qualquer comunicação com o mundo exterior. Ali nada chegou de informação. Aí você pode falar, mas eles nunca ouviram falar de Deus, nunca tiveram uma oportunidade. Mas a Bíblia, o diagnóstico de Deus é: Deus está irado com eles. A ira de Deus também está sobre eles. Por quê? Eles viram a assinatura, viram a digital de Deus no mundo criado, e aquilo que se pode conhecer de Deus na natureza, o seu eterno poder, os seus atributos invisíveis. Esses, tendo essa visão, por causa da natureza pecaminosa que eles têm, eles inverteram esse conhecimento. Eles rejeitaram esse conhecimento. E ao olhar para a natureza, procurar adorar a natureza, a criatura, a criação, no lugar do Criador. A ira de Deus está sobre eles. Eu me lembro que várias vezes eu falei sobre isso, sobre pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, e pessoas crentes, amorosas, por causa do seu amor, falam: não, mas Deus não pode enviar uma pessoa dessa para o inferno, ela não teve chance. O problema da pessoa não ir para o inferno não é porque ela teve ou não teve chance, não é porque ela ouviu ou não ouviu, é porque ela tem uma natureza pecaminosa. E mesmo diante da revelação de Deus, mesmo diante de ver o encanto de Deus na natureza, ela rejeita. Deus também está irado com os poderosos, com as pessoas que têm influência, as pessoas que têm uma capacidade física, mental, que exerce influência, que exerce liderança sobre todas as pessoas. Veja que Paulo fala assim: sim, eles conheciam algo sobre Deus, olhando a natureza, e eles têm mais esperteza ainda, mas não adoraram, nem lhe deram graças, nem agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente inteligente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, loucos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Todos os imperadores que governaram os grandes impérios, todos eles buscaram ser adorados, produziram imagens para serem adorados. Todas as pessoas que têm uma certa capacidade mental de lógica, de trabalhar com as ideias, com as fórmulas, com os raciocínios, procuram filosofar, fazendo com que o homem seja adorado e Deus seja colocado de lado. Inventam ideias tolas, loucuras. E aqui a ideia, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, em outras versões, que é melhor traduzido. O que quer dizer isso? Pessoas com grandes capacidades acabam tendo ideias que parecem de muita sabedoria, mas são loucas, porque eles elaboram algo que vai trazer prejuízo para si próprio. Isso que é loucura. Loucura é quando alguém tem uma grande capacidade, mas trabalha para, no final, aquilo trazer prejuízo para si. Você lembra aquele homem que Jesus falou que ele juntou muito dinheiro? Ele tinha uma grande capacidade de gerenciamento, de produção, de liderança, de administração. Ele tinha muito dinheiro, juntou muito dinheiro e fez
celeiros e guardou tudo aquilo lá. E ele falou: descansa minha alma. Jesus falou: você é louco. Você está usando toda a sua capacidade para investir em algo temporário que vai ser destruído. E você vai ser destruído na eternidade. Então, Paulo fala aqui que Deus, além de estar irado com as pessoas isoladas, Deus está irado com todas aquelas pessoas que são extremamente capacitadas e exercem influência, mas que mudaram a glória de Deus, passaram a adorar, inventar outras adorações, e que são loucos, trazem para si condenação, inventam ideias tolas. Além de Deus estar, Paulo fala, além de Deus estar irado contra os isolados, contra os poderosos, Deus também está irado com os moralistas. Pessoas que criam padrões de comportamento extremamente legalistas e morais para si próprio. E ao fazer isso, eles realmente condenam os isolados por causa da sua pobreza, por causa da sua pobreza espiritual, pobreza de conhecimento, que adoram a lua, o mar, o rio, o peixe. Eles merecem condenação. Os moralistas também olham para esses homens poderosos que criam todas essas ideologias aí para influenciar a sociedade e colocar a sociedade numa imundícia. Realmente, eles merecem condenação. O moralista é aquele que aponta o dedo. E Paulo fala assim: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Por quê? Você tem a mesma natureza. Talvez a sua vida pareça exemplar, organizadinha, moralista, mas você tem a mesma natureza. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena-se a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas, mesmo que não seja da mesma intensidade. Mas mesmo que o pecado seja grande ou pequeno, influencie ou não influencie, mesmo que seja em oculto, ele revela que tipo de natureza que nós temos. E esse é o problema. Além dos religiosos, dos moralistas, Paulo fala que Deus está irado contra os religiosos. Contra pessoas que se ocuparam em usar a sua vida como liderança religiosa, para ajudar outras pessoas a buscarem entendimento espiritual. Aqui Paulo está falando dos judeus, mais especificamente. Mas esse texto se aplica a todas essas grandes religiões, até o budismo que nós temos aqui. Esses homens que tão bonitinhos, tão limpinhos, parece que eles têm sai fluidos espirituais deles, esses sacerdotes de várias religiões, lá no Tibete, no islamismo, no judaísmo, no cristianismo. Aquilo que parece tão bonito, tão espiritual, tão limpo, tão puro. Nós vemos mulheres abandonando as suas famílias, abandonando profissão, casamento, para se dedicar totalmente a pessoas sem nenhum recurso, e entregam as suas vidas ali em servir ao próximo. Paulo fala aqui em Romanos que Deus está irado contra os religiosos, contra aqueles que descansam nesse relacionamento que eles têm com Deus, descansam naquilo que eles conhecem de Deus, descansam naquilo que eles praticaram de rituais com relação a Deus. Deus está irado. É assustador isso. Veja que Paulo fala aqui: você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha do seu relacionamento especial com Deus, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei, está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Por quê? Talvez os impulsos, talvez a prática dos pecados deles não sejam tão notórios, não sejam tão visíveis, mas lá dentro tem a natureza pecaminosa. Então, essa natureza, ela contamina todas as ações dessas pessoas. Então, Deus está irado com eles. Deus está irado com os isolados, está irado com os poderosos, está irado com os moralistas, Deus está irado contra os religiosos.
Em resumo, Paulo fala o seguinte no capítulo 3, versículo 10 de Romano. Como afirma as Escrituras, ninguém é justo. Nós podíamos ter cantado aquela música, né, Elisana? Não há um sequer. Ninguém é justo. Ninguém é quantas pessoas? Hã? Aqui, o que Paulo está afirmando é diferente do que acontece nas escolas. Eu me lembro que no seminário, de repente, eu marcava tal dia para os alunos entregar o trabalho, e aí chegava um aluno e falava para mim, professor, ninguém conseguiu fazer o trabalho, porque nós não tivemos tempo. Ah, tá. Aí eu falei, tá ok, deixa eu resolver isso aí. Aí eu chegava para a classe e perguntava assim, quem que não conseguiu fazer o trabalho? Os dois. Todo mundo tinha conseguido. Mas o aluno queria que eu adiasse, aí todos também entregariam atrasados, e ele poderia entregar. Então, esse ninguém, não é esse ninguém, ou todo, né? Todo mundo, já viu essa expressão? Todo mundo está chateado, todo mundo está alegre. Quem? Eu e ele. Aqui, quando Deus fala através de Paulo aqui, ninguém é justo, ele está dizendo que ninguém realmente é justo. Não há um sequer. Ninguém. Paulo, através desse resumo, ele está citando textos dos profetas do Antigo Testamento. Não há um sequer. Há ninguém que busca a Deus. Ele fala, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. O moralista, realmente, é isso aí mesmo. Não, está falando dele. Ah, mas o índio lá, o inocente. Não, está falando dele. Ah, mas o poderoso, aquela pessoa que faz tantas contribuições para a sociedade, está falando dele. Ah, mas e o sacerdote, o padre, o pastor, o líder ali religioso, a freira? Ela não se enquadra nisso aqui. Se enquadra também. É ninguém. E ela é o ninguém e, ao mesmo tempo, ele é o todos. E Paulo continua aí no versículo 17. Não sabem onde encontrar a paz. Aqui a ideia não é paz, somente aquele sentimento que você fica atormentado, né? que normalmente a gente tem, né? Quando chega mais para o final do mês, quando está longe do pagamento, né? Não é aquele sentimento, aquela preocupação. A paz aqui é eliminar a inimizade. Isto é, pacificação entre nós e Deus. Ninguém sabe onde encontrar a paz. Então há muitas sugestões, há muitas invenções, muitos rituais, muitas atividades, muitas ideias para você apaziguar a ira de Deus, eliminar a ira de Deus. Mas ninguém sabe como resolver isso. Tanto por causa da incapacidade, como também da insuficiência. Porque qualquer esforço, por melhor e mais bonito que seja, ele vai ser sempre insuficiente para eliminar a ira de Deus. No versículo 20 fala assim, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Esse é o objetivo da lei. O que Deus colocou para a lei é para nós sabermos o quanto nós somos pecadores, o quanto essa diferença, o quanto é grande a ira de Deus sobre nós que somos pecadores. Nós não estamos doentes, nós estamos debaixo da ira de Deus. E é isso que Paulo fala no capítulo 3, 23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Por sermos pecadores, aquilo que nós fizermos para eliminar, para causar a paz entre nós e Deus, nunca vai ser suficiente. No capítulo 6, 23, fala assim, pois o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Então, segundo Paulo está falando aqui, por sermos pecadores, nós vamos... O que vai acontecer conosco? Nós vamos receber um salário. Então nós vamos...
Nós vamos? Se todos pecaram, todos nós pecamos. E se o salário do pecado é a morte, todos nós vamos morrer. Quando eu falo todos nós vamos, eu estou falando do passado, presente ou futuro? Futuro. Né? Nós vamos, então nós vamos morrer. Mas não é isso que a Bíblia fala. Em Efésios, Paulo vai nos ajudar a entender essa desgraça. No Efésios capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: vocês estavam mortos. Ele está falando do passado, presente e futuro? Passado. Então, quando Paulo fala que o salário do pecado é a morte, no momento em que nós pecamos, nós já estamos mortos. E nós nascemos mortos. Nós nascemos com uma natureza que coloca a ira de Deus sobre nós. Nós vamos morrer fisicamente. Mas, nesse processo de ligação com Deus, que é essa ligação espiritual, já estamos mortos. Já estávamos mortos. Paulo fala assim: vocês estavam mortos. Por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais nós tínhamos 3 coisas que eram contra nós. Que nos causou a morte, que era evidência de que nós estávamos mortos. Nós estávamos acostumados a viver como o resto do mundo. Nós não éramos diferentes. Nós não podemos nos colocar como líderes religiosos, poderosos ou moralistas e os isolados. Não, todos nós somos a mesma coisa. Temos diferenças de nacionalidade, de status social, de inteligência, de espiritualidade, mas para Deus todos estão no mesmo balaio. Todos estão nas mesmas condições, mortos. E nós costumávamos viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante. Nós obedecíamos exatamente um rei, um imperador, o príncipe da potestade dos ares, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Nós fazíamos tudo para agradar a ele. Tudo aquilo que a gente queria fazer era exatamente agradar a ele, mesmo nem sabendo isso, mesmo até tendo medo dele e não gostando dele. Mas tudo que a gente fazia era para agradar a ele. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, Paulo está falando. Ele se inclui nisso. E Paulo, talvez a gente lembre aqui, puxa, mas Paulo, ele pegou cartas para perseguir os cristãos, na cabeça dele, ele estava fazendo algo brilhante, algo necessário, algo servindo a Deus, mas ele estava obedecendo ao príncipe das trevas. E Paulo fala, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, isto é, estávamos debaixo de uma condenação, merecedores da ira, como os demais. É a mesma coisa que Paulo escreveu aos Romanos, aqui ele sintetiza tudo aquilo lá. Todos nós estávamos mortos, em delitos e pecados, por causa da nossa natureza. O que nós fazíamos não tem tanta importância para Deus. O problema é a condenação que nós estávamos por causa da nossa natureza pecaminosa. Essa é a desgraça. Quando nós entendemos a desgraça, nós vamos entender a graça. E é aqui que Paulo vai começar em Efésios a trabalhar sobre isso. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que apesar, embora, enquanto ou quando nós estávamos mortos em pecados por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. 3 vezes aparece aqui
a razão de Deus nos amar, de Deus fazer tanta coisa boa em nosso favor, que justifica a graça, que é a obra meritória de Cristo. Está vendo os verdinhos aqui? Dá para aparecer bem os verdes ali. Em outros versículos vai aparecer também os méritos para uma obra tão grande, tão gigante, para eliminar a ira de Deus sobre nós. Os méritos são exclusivos de Cristo. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim: Deus, olha aqui o meu currículo, olha só o que eu fiz, eu mereço, me dá. Não podemos fazer isso na nossa oração, pois nós somos eleitos pela graça. Nós somos, Cristo morreu por nós, por sua graça. Ele ressuscitou por causa da sua graça em nosso favor. Ele curou as feridas, ele se encarnou por causa da graça. Nós somos chamados pela sua graça, nós somos adotados pela sua graça, fomos convencidos pelo Espírito Santo por causa de graça. Fomos predestinados para sermos iguais a Jesus pela graça. Estamos sendo santificados pela graça. Vamos ser glorificados pela graça. Fomos reconciliados pela graça. Qual é o mérito nosso? Nenhum. E ele fala aqui que embora, ou no momento, ou quando nós estávamos mortos, ele nos deu vida. Ação somente de Deus. O morto não tem vontade. Mas você fala, mas eu não estou morto. Sim, nós não estamos mortos. No sentido assim da nossa existência, no sentido assim da nossa vivência aqui na Terra, nós não estamos mortos, estamos vivendo e bem vivos. Mas nesse processo de ligação, de inclinação espiritual para com Deus, nós estávamos mortos, não tínhamos. Então, quando alguém busca a Deus, significa que pela graça, ele já foi alcançado por Deus. Deus já trabalhou no coração, Deus já veio até ele, já mudou o coração, para que o coração dele se inclinasse a Deus. Então isso é graça. Antigamente eu pensava que eu busquei a Deus, mas quando eu vi a forma com que Deus me ressuscitou, e aqui que é o texto, né? Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais. Esse texto aqui é muito interessante. O morto geralmente fica em que posição? Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Ele nos ressuscitou, nos colocou assentado. E lá em Efésios 4:1, Paulo vai falar assim: rogo eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Então, nós estávamos mortos, ele nos colocou numa posição, sentados. Essa posição é em Cristo. Cristo está à direita do Pai. Ele está ressuscitado definitivamente. Ninguém pode mudar esse estado. Então, em Cristo, nosso estado, o que aconteceu, a obra que Deus realizou em nós, nunca vai mais poder ser alterada. É assustador isso. Porque não é por causa de nós, dos nossos méritos. É exclusivamente por causa dos méritos de Jesus e é aplicado em nós somente pela graça. Versículo 7. Há um propósito gracioso de Deus para nós. Por que ele enquanto nós estávamos mortos, ele nos deu vida e nos fez assentar nas regiões celestiais, nos ressuscitou para Deus, a obra dele em nós, na da Maria Cristina, do Rafael, na da Dona Maria, no quem? Para Deus, a obra de Cristo é tão completa, tão suficiente, ela é tão consumada, que juridicamente nós já estamos assentados nas regiões celestiais, ressuscitados em Cristo. Mas peraí, eu? Ressuscitado? Eu tenho certeza que quando eu for ressuscitado, eu vou ser ressuscitado com 1,80 m. Um novo corpo. Uma boa memória, excelente memória. Um corpo incorruptível. Mas eu estou experimentando isso daqui. Mas a obra de Cristo é tão grandiosa que para Deus isso já está consumado. Porque Ele olha para Cristo e nós estamos em Cristo. Isso está realizado. E isso é de graça.
E olha o propósito de Deus, gracioso, é Ele nos colocar em Cristo, nos ressuscitar em Cristo, nos assentar em regiões celestiais. Por que Deus faz isso conosco de forma gratuita, sem nenhum mérito para conosco? Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na sua bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo. O que quer dizer isso? Quando alguém chegar para Deus no futuro e perguntar: Deus, me mostra a sua bondade, a sua glória, a sua graça. Você lembra que Moisés perguntou isso para Deus? Me mostra a sua glória. Deus falou: Moisés, eu vou ficar de costa para você, porque você não tem capacidade para assimilar a minha glória. Mas Moisés, eu vou passar diante de você a minha bondade, a minha graça. Juntando esses dois aspectos, essa história de Moisés com esse texto aqui, sabe o que Deus está falando aqui? Quando no futuro alguém perguntar: Deus, me fala sobre a sua glória, me fala sobre a sua bondade, sobre a sua graça. Olha lá. Olha para o Duda. Olha lá. Olha lá. Olha para a Aninha. Você fala: como assim? Eles estavam mortos em delitos e pecados. Eles andavam segundo o curso do mundo. Eles obedeciam a Satanás. Eles não tinham nada para fazer para eliminar a minha ira sobre eles. Mas eu os amei, porque eu sou rico em misericórdia. Eu enviei meu filho e ressuscitei eles. Coloquei eles no lugar assentados juntamente em Cristo. Olha lá. Está vendo o que acontece aqui? A graça, ela tem um propósito de nos atingir para no futuro, ou já no presente, as pessoas entenderem o amor, a misericórdia, a bondade, os atributos de Deus e a graça de Deus. O que eu podia oferecer para Deus? Não podia nada. Então Deus falou assim: eu, Éder, né? Você, Éder, você é uma pessoa que eu vou mostrar para as pessoas aí fora a respeito da minha graça. Marcelo, quando alguém perguntar sobre a minha graça, eu vou mostrar a você. Estão entendendo aqui? É fantástico isso. Versículo 8. A razão da graça ser graciosa. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não foi uma idealização. O homem não bolou isso. O homem não olhou para a ira de Deus assim, olhou para o seu pecado, ou, eu estou doente. Não, realmente eu sou pecador, eu tenho um problema entre Deus. Deus, espera aí, vou bolar um plano aqui. Que tal o Senhor enviar o seu filho Jesus, ele morrer na cruz, ele ressuscitar, e aí nós sermos salvos então pelo seu amor e sua misericórdia? Deus está falando, o homem nunca podia bolar tal plano. Não passa pela cabeça do homem. Sabe por que não passa? Porque até nós temos dificuldade de aceitar a graça de Deus. Porque em nós está um ímpeto ainda da natureza que nós só podemos aceitar algo de alguém por merecermos. Mas, gente, vou dizer uma coisa. O homem é o melhor merecedor da graça de Deus. Sabe por quê? Porque ele é pecador. Se nós não fôssemos pecadores, nós não mereceríamos a graça. Nós não seríamos adequados para sermos abençoados pela graça. Mas porque nós somos tão afastados, tão pecadores, nós somos as pessoas mais adequadas para sermos atingidos pela graça. E somente pela graça, como os reformadores falavam. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Agora, aqui é todo o processo. Nós vamos estudar a respeito da fé. Então, tanto o planejamento da salvação, como a execução da salvação, a aplicação da salvação, o meio pelo qual você é salvo, todas essas coisas, tudo isso é pela graça. Vem de Deus.
O convencimento do pecado não surge em nós, a busca por Deus não surge em nós, é Deus que vem e faz isso conosco. Versículo 9: não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Quando nós entendemos a graça, o maior pecado que nós cometemos depois de entendermos ela é nos orgulharmos de qualquer coisa. É a maior tristeza que nós podemos oferecer a Deus, é quando nós nos orgulhamos de sermos merecedores de algo de Deus. Versículo 10. Houve um planejamento gracioso também, pois somos obra-prima de Deus. A Ana Necosa falou hoje, você se lembra que ela falou isso? Nós somos uma obra-prima. A palavra original no grego aqui é, nós somos poema, que é a palavra poema. O texto está falando que nós somos um poema de Deus. Mas esse poema foi criado em Cristo Jesus. Deus criou em Cristo esse poema. E quando nós entramos em Cristo, fazemos parte desse poema. A ideia de um poema é que você não para assim e qualquer hora vai fazendo poema. Poema é algo muito elaborado, que vem do coração, que vem de inspiração, de um planejamento, que envolve começo, meio e fim, e tem um propósito. Com quem você quer atingir aquilo. Então nós somos o melhor planejamento de Deus em Cristo Jesus. A nossa salvação pela graça é um poema de Deus. É um poema que envolveu a cruz, que envolveu açoites, que envolveu a encarnação, que envolveu Deus ter enviado os profetas para falarem e eles morrerem. E esse poema, por ser de Deus, ele tem um propósito. Então nós, ao sermos chamados, sermos alcançados pela graça, já não somos de nós mesmos mais. Esse poema está nas mãos de Deus. E Ele faz com esse poema o que Ele quer fazer. Então Ele chama, comissiona, capacita e envia para onde Ele quer, para cumprir os seus propósitos. E veja que o texto fala assim: criados em Cristo Jesus, a fim. Esse poema tem um objetivo, foi planejado, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Alguns profetas, quando tiveram essa consciência, eles falavam assim que eles foram, o chamado deles, o ministério, a vocação, aquilo que Deus queria realizar na vida deles, foi feito por Deus antes deles surgirem no ventre das suas mães. Em alguns casos, nós temos Paulo falando que nós somos eleitos, nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, nós não somos fruto do acaso. Nós não somos fruto assim, de repente passou um cara falando de Cristo, caiu um folheto, eu peguei e me converti. Para nós é essas circunstâncias, mas tudo isso fazia parte de um grande planejamento, desde a morte de Jesus. Nada é por acaso. A graça é doxológica. Por que Deus nos alcança com essa graça? Porque nós não merecemos, mas o objetivo dela, que o Pai nos escolheu, o Filho morreu por nós, nos salvou, e o Espírito Santo nos selou para nos capacitar a viver, enquanto estivermos aqui, vivermos uma vida que glorifique a Deus, mas também para garantir que nós cheguemos ao final e sejamos glorificados, para que não nos percamos. É como se o Pai e o Filho estivessem com as suas mãos nos segurando. É isso que no Evangelho de João fala. Uma hora fala que o Pai nos tem em suas mãos, outra hora fala que o Filho nos tem em suas mãos, e fala que ninguém pode arrebatar de suas mãos. E o Espírito Santo é o selo, é a garantia de que nós somos propriedade de alguém. E vamos chegar lá. Então, o Pai nos escolheu, o Filho executou a salvação, os méritos para que nós pudéssemos ser atingidos pela graça, e o Espírito Santo nos selou. E veja aqui, então, ele fala, primeiro, quando o Pai nos escolheu, Deus assim o fez, nos escolheu para o louvor de sua graça,
que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. O propósito de Deus, isto é, enviar Jesus para morrer por nós, era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. E o Espírito Santo nos ter selado. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Deus nos escolheu de graça. Jesus nos salvou por sua graça e seu amor. E o Espírito Santo nos selou por graça, sem merecermos. E toda essa obra magnífica da Trindade em nosso favor, a sua riqueza da bondade e do amor da misericórdia de Deus, é de graça. Então, por isso que os reformadores lutaram para não dizer somente que a salvação é pela graça, mas a salvação é somente pela graça. Qualquer acréscimo, qualquer detalhezinho que é acrescentado ao processo de salvação, que inclua um cheirinho de nosso mérito, é uma abominação diante de Deus. Quando os escravos foram para os Estados Unidos, houve vários navios escravagistas, né, os navios negreiros. Quando eles chegaram lá nos Estados Unidos, os escravos, eles tinham somente 5 notas musicais, conhecidas como as 5 notas pentatônicas. A musicalidade deles era muito pequena. Era grande, mas a escala musical era muito pequena. Então, era essas 5 notas pretas. Então, aqui começa com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, aí você tem as 5 primeiras. As 2 lá já começa tudo de novo. Então, essas 5 notas. Então, as músicas que eles faziam em cima dessa escala, né? E quando eles chegaram nos Estados Unidos, os que se converteram usavam essa escala e criaram o famoso Negro Spirituals, né? Músicas assim que até hoje tem nas igrejas, que é uma coisa assim muito poderosa, muito forte. Os compositores brancos, né, que não eram negros, trabalharam com essa escala musical. Na América Antiga, eles costumavam chamá-la de escala escrava. Amazing Grace, não sei se já ouviu essa música, que é traduzido por Maravilhosa Graça, é uma canção que pode ser tocada por essas 5 notas pretas do piano e se tornou o maior hino de louvor cristão da história. Maravilhosa Graça. Com mais de 200 anos já que foi escrita essa música, Amazing Grace é a canção mais gravada de todos os tempos. Todos os tempos, é a música que é mais gravada. Ela está se perdendo um pouquinho, as igrejas estão começando a deixar de usá-la. Você sabe quem escreveu essa música? Foi um homem chamado John Newton. Antes de se tornar cristão, ele era capitão de um navio de escravos. E muitos acreditam que ele ouviu essa música, que se parece muito com um lamento da África Ocidental, e escreveu as palavras Amazing Grace e ajustou as suas palavras a uma melodia escrava. Deus quis essa canção escrita exatamente da maneira que foi, para que se lembrasse que há cristãos, seja negro ou branco, livre ou escravo, que estão conectados pela maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? A maravilhosa graça, quando nós fomos alcançados por ela, e Deus nos salvou, ela nos conectou. E nessa conexão, por ser pela maravilhosa graça, todos nós somos iguais. Todos nós chegamos lá sem mérito algum. O nosso mérito foi rejeitado. E o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa foi perdoada. Todos fomos ressuscitados em Cristo, pela mesma forma. Essa música, em todos os lugares que se acha a letra dessa música, ela está escrito lá, Amazing Grace, letra, John Newton, melodia, desconhecida. Porque era um sussurro, né? Que era cantado pelos negros. Os negros não podiam cantar melodias, palavras, então eles sussurravam. Era um tipo de um hino de lamento.
E John Newton pegou essa melodia, usando essas 5 notas, e escreveu esse hino da maravilhosa graça. Provavelmente John Newton ouviu o sussurro dessa canção vindo dos porões dos navios onde estavam os escravos, pois os escravos não podiam cantar nenhuma música. John Newton, quando ele se converteu, ele falou assim: eu era o maior dos pecadores. Eu traficava gente, traficava pessoas, criaturas de Deus. E não tinha nenhum mérito para ser alcançado pela bondade e o amor de Deus. E Deus me alcançou. Deus me convenceu. Deus me ressuscitou. Por causa da sua maravilhosa graça. Tem uma tradução em português que ela é mais ou menos semelhante à música original. Depois, talvez, se você procurar no YouTube, procura Amazing Grace, você vai ter uma melodia assim até mais bonita. Mas vamos ouvir essa música. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte. Graça